Bom pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos construir uma máquina um pouquinho diferente, né? Nós vamos construir uma máquina que faça a leitura da seguinte linguagem. Linguagem formada pelas strings, tal que as minhas strings têm um número par de zeros, tal seja igual a um par de zeros, e veja que eu quero e, né? Um número par de uns. Então essa é a máquina que eu quero construir. Então, por exemplo, essa minha máquina ela deve ser capaz de ler, por exemplo, string 01. Não pode. Mas ela pode ler 0 e 1. Isso sim, 0011. Ela também pode ler 00, é um número par de zeros, e o número 0 de uns. Ou pode ler também 11. Ou ainda 0101 ou 1010. Repare que todas elas possuem um número par de zeros e um número par de uns, né? Aqui nesse caso é onde ela não possui uns, 01s, e aqui ela não possui zeros, 00s. Ora, eu posso iniciar a minha máquina, né? Por exemplo, dessa forma, meu estado inicial. Ora, a minha string, né, na verdade, a minha string pode não ter nem 0 nem 1, ou seja, número 0 par, né, e número 0 de uns também par. Então, ela é o meu próprio estado inicial. Então, está aqui. Agora, se ela lê 1, eu devo mudar de estado. Vou para um estado Q1. O importante é que eu posso ler 1 e voltar para o estado inicial. Isso significa que eu li um número par de uns, né? Nenhum 0, mas li um número par de uns. Porém, eu posso ler 1 seguido de um 0. Então, se eu ler um 0, eu devo ir para um novo estado, que eu vou chamar de Q2. Então, se eu ler um 0, eu volto para cá. Então, se eu leio 1 e 0, eu venho para cá. Agora, o que acontece? Eu tenho que voltar. Então, se eu volto, também com 0. Então, ó, leio 1, leio 0, e se eu ler 1 de novo, eu venho para um estado Q3. Então, eu já li 1, 0, 1, falta ler um 0 e eu atinjo o meu estado final. Ora, agora eu posso vir para cá, ó. Se eu ler a string 00, eu venho e volto. E falta colocar para o lado de cá o 1. Então eu posso ler 1, 1, 0, 0. Posso ler 1, 0, 0. Posso ler 0, 0, 1, 1. Posso ler 0, 1, 0, 1. Ou seja, eu caminho em todas as direções, né? E como que ficaria a gramática que gera essa linguagem, né? Eu poderia colocar a minha gramática de uma forma bem simples. Ou seja, eu tenho meu estado inicial, S, e se eu leio 0, por exemplo, 1 eu devo ficar por aqui. Significa que o meu estado inicial é o próprio, né? Ou seja, é o próprio estado final. Então, se eu ler nem 0 nem 1, posso parar. Mas, se eu ler 1, eu posso ir para um estado A. E se eu ler 0, posso ir para um estado B. O meu estado A pode ocorrer duas coisas. Eu posso ler 1
E se eu ler o 1, eu devo voltar para o meu estado S. Então, se eu leio 1, venho para o A, se eu leio 1, volto para o S. E posso parar, lendo o epsilon. Mas, eu posso, no estado A, ler um 0. E se eu ler esse 0, eu vou para o estado B. Não, C. Aqui eu vou para o estado C. No caso de eu ter lido 0 aqui em cima, o que pode acontecer? Ora, se eu ler um 0 de novo, eu volto para o meu estado S. Mas, se eu ler 1, eu vou para o meu estado C. Este é o meu C. E se eu estiver no estado C, eu tenho duas possibilidades. Se eu leio 0, eu vou para o A. E se eu leio 1, eu vou para o B. E está aqui minha gramática. Então, repare. 0, 1, 0, 1. Como é que eu faço? A sequência de estados seria a seguinte, a produção. Eu começo, leio 0 e vou para o estado B. Em B, eu leio 1. Então, se eu leio 1, eu vou para C. Eu estou em C. Em C, eu leio 0. Então, uma nova derivação. 0, eu vou em A. E em A, finalmente, se eu leio 1, eu volto para o estado S. 0, 1, 0, 1 e estou em S. E finalmente, em S, eu simplesmente aplico epsilon. Fico 0, 1, 0, 1. Então acabamos de ver como a gente pode construir uma máquina e a sua respectiva gramática que lê número par de zeros ou uns.